Breaking news, notícia urgentíssima de última hora, gente, tá? Notícia mega importante. Candidato acaba de desistir da eleição, gente, tá? Notícia de última hora que acaba de ser confirmada direto de Brasília, gente, tá? Candidato acabou de desistir da eleição de 2026. Quem é esse candidato? Por que ele desistiu? Aí é que vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? Mesmo o STF tendo enterrado a CPMI do INSS, Lulinha, o filho do Lula, pode ser indiciado a qualquer momento, gente, tá? Bomba da bomba da bomba. Lulinha pode ser indiciado a qualquer momento. Essa notícia acabou de ser confirmada direto de Brasília. Jurista vai explicar todos os detalhes dessa notícia, gente, que gerou um pavor no Lula. Lula tá desesperado, Lula tá completamente furioso e revoltado com essa informação que acabou de ser divulgada. E Lula tá desesperado em dobro, gente, tá? Além dessa informação bombástica contra o Lulinha, outra notícia urgentíssima acabou de ser confirmada também neste exato momento, que deixou o Lula devastado, gente, tá? E além dessa informação, ainda temos uma matéria do jornal O Globo que acabou de explodir a maior bomba contra um ministro do STF, gente, tá? Agora, neste exato momento, jornal O Globo acaba de explodir a maior bomba contra um ministro do STF e, por fim, Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acaba de explodir uma bomba que atingiu em cheio o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? A casa caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Quem acabou de trazer essa informação foi o Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. E a notícia que eu acho que vocês vão gostar e muito, gente, tá? Motivos mais do que suficiente para vocês ficarem até o finalzinho do vídeo para não perder nenhum detalhe, gente, tá? Antes eu tenho um convite muito especial para fazer para você que tá aí do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Eu quero convidar você a ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Do início até o fim, esse será o lema aqui do nosso canal. Então, quer se manter bem informado, atualizado 24 horas por dia, todo santo dia? É só você se inscrever aqui embaixo no canal. Não é aqui que você vai se inscrever no vídeo, não, gente. Aqui embaixo, aqui na plataforma da onde você está me acompanhando. Aqui embaixo vai ter em algum lugar aí a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima, senta o dedinho em cima, que na hora você já vai estar inscrito gratuitamente e automaticamente aqui no nosso canal. E ó, gente, não esquece de deixar o like, deixa o joinha, tá? Faz muita falta quando você abre um vídeo, já não vai deixando o like de vocês, gente, tá? Abriu um vídeo, Fabiana Cardoso, dá uma ajuda aqui tremenda para o nosso trabalho, você já entrar deixando, sentando o dedinho aí no joinha, que dá uma força gigantesca aqui para o nosso trabalho. Vocês estão preparados, gente? Se estiver de pé, senta, fica confortável, pega a pipoca e fiquem aí preparados, porque é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer. E logo de cara, gente, tá aqui, Rony Gabriel explica tintim por tintim, plano de Gilberto Kassab, o todo-poderoso grande articulador político do PSD, plano do Gilberto Kassab com Flávio Bolsonaro para enterrar, de uma vez por todas, politicamente, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, gente, tá? Se ele assistir esse vídeo aqui, ele vai ter um infarto fulminante. Assistam que vocês vão entender. O Kassab jogou e escolheu o Caiado como seu candidato a presidente. Só que o motivo que ele fez isso explica muito mais se quem vai ganhar a eleição é Flávio ou Lula do que de fato ter um candidato à presidência. Você quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar os detalhes. No dia 28 de janeiro desse ano, no dia que o Caiado se filiou ao PSD, eu fiz um vídeo explicando por que o Kassab tinha 3 candidatos. Eu já vou deixar aqui um trecho desse vídeo para mostrar para vocês que tudo que eu falei lá aconteceu exatamente como o roteiro. Só que, o que está acontecendo hoje? Bom, Eduardo Leite não citou o Caiado e diz estar desencantado e que
a escolha do PSD mantém radicalização polarizada no Brasil. Prestem muita atenção em todas essas notícias aqui que vocês vão lembrar delas daqui a pouquinho. O Ratinho Júnior desistiu da pré-candidatura para não perder o controle da sucessão no governo do Paraná para Moro. E isso aqui foi uma jogada de mestre do Flávio, que resolveu apoiar o Moro no Paraná, obrigando o Ratinho a sair da disputa. E por fim, candidatos e governadores do PSD ignoram nas redes lançamento de Caiado à presidência. Prestem atenção nesse detalhe aqui também, porque vocês vão ficar assustados com o vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, que é o vídeo que eu postei no dia 28. Mas não se esqueçam de que Lula, depois que Eduardo Leite desistiu, confirmou que Geraldo Alckmin será o candidato a vice na chapa que disputará a eleição. Por que eu tô lendo todas essas notícias? Vocês já vão entender. Mas olha só, essa parte também é interessante. Que anistia Bolsonaro, terras raras, combate ao crime, as propostas de Caiado no seu primeiro discurso. Bom, por que eu li todas essas notícias? Presta muita atenção nesse vídeo que eu postei no dia 28. No dia 28 de janeiro desse ano, no dia em que o Caiado se filiou e que ninguém tinha entendido nada. Vem comigo. O Caiado se filiou ao PSD para concorrer a presidente. Agora eu vou explicar para vocês a estratégia de um dos maiores jogadores do sistema para as eleições presidenciais desse ano, que é o Kassab. Só espero não estar jogando água no chope de ninguém. Então pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Primeiro ponto que você precisa entender é que o segundo turno das eleições de 2026 já está definido. É Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o segundo turno das eleições de 2026 e não tem conversa pra ninguém. E o Kassab sabe disso. Por que ele trouxe o Caiado pra concorrer como presidente? Vamos falar primeiro do Caiado. O Caiado conversou com o Bolsonaro, assim como o próprio Zema conversou com o Bolsonaro. E o que ele disse? Bolsonaro disse que é bom que tenha o máximo de candidaturas de direita no primeiro turno. E de fato, isso faz um certo sentido porque essas foram as últimas eleições. Luiz Inácio Lula da Silva contra Bolsonaro. O segundo turno também já estava definido. Quando se ia pro debate, você tinha Ciro Gomes que atirava pra todo lado, a traidora da Soraya Tronic, que representava alguém que era bolsonarista e se arrependeu à morte. Bom, você sabe, né? Soraya Trambique. Simone Tebet, que fazia um discurso de centrão, nem Lula nem Bolsonaro, virou o quê? Lula, ou seja, ajudava mais o Lula durante os debates. O Felipe Dávila, que fazia um papel de liberal, não ajudava tanto o Bolsonaro. E a figura icônica do Padre Kelmon, que ajudou muito o Bolsonaro durante os debates. E isso acaba se tornando importante por quê? Porque acaba tendo mais tempo de fala, mais tempo de visibilidade para seus candidatos. Ou seja, Lula tinha 2 do lado dele, 2 neutros, e contra ele apenas Bolsonaro e Padre Kelmon. Ter Caiado e Zema, por exemplo, num palanque, desde que eles não batam no Flávio Bolsonaro, realmente é muito interessante numa estratégia de debate no primeiro turno presidencial. Porque assim como aquela eleição a gente já sabia que era Lula e Jair Bolsonaro, nessa eleição a gente já sabe que é Flávio Bolsonaro e Lula, os outros não têm a menor chance. Esse cara, como um gênio do jogo político, ele tá olhando da seguinte forma: até as eleições a gente entender que Flávio vai ganhar as eleições, a gente bota um candidato do PSD e no segundo turno a gente pula pro lado do Flávio. Gente, deu pra vocês entenderem a jogada do Gilberto Kassab, né? Principalmente depois das últimas decisões que ele tomou, né? Realmente, ele descartou o Eduardo Leite. Lula da Silva foi lá e chancelou o Geraldo Alckmin como seu vice, ou seja, a carreira política do Eduardo Leite foi jogada na lata do lixo. Eduardo Leite hoje não é nada. Eduardo Leite hoje não é nada. Foi Gente, resumindo aqui pra vocês, o Eduardo Leite, esse esquerdista do Eduardo Leite, petista do Eduardo Leite, ele foi descartado não só pelo Gilberto Kassab, mas também foi descartado pelo Lula. Por que eu trouxe esse vídeo aqui do Rony Gabriel? Vocês lembram que o Rony Gabriel aqui no meio do vídeo falou, olha, possivelmente o Gilberto Kassab pode ter puxado o Eduardo Leite para que ele tivesse ali na prateleira pro Lula olhar e falar, olha, eu acho que eu quero o Eduardo Leite para ser meu vice. Só que o Lula já decidiu, descartou Eduardo Leite e preferiu ficar com o Geraldo Alckmin, com o partido, né, do Geraldo Alckmin. Aí o Gilberto Kassab descartando o Eduardo Leite, o que é que ele disse? Gente, eu vou ficar com o Caiado, porque o Caiado é mais alinhado com a direita. Por que que o Gilberto Kassab decidiu ficar com o Ronaldo Caiado? Porque o Ronaldo Caiado é um parlamentar, é um governador, é um político mais alinhado com a direita. E quem que está avançando nas últimas pesquisas? É o Flávio Bolsonaro, gente. Ou seja, Gilberto Kassab já está enxergando lá na frente. Ele sabe que existe grande possibilidade do Flávio Bolsonaro vencer essa eleição e já está dando um tiro de misericórdia no Lula. Lula, já que você está aí caindo, né, despencando aí nas pesquisas e o Flávio subindo, eu não vou escolher Eduardo Leite. Ficou claro quando o todo poderoso Gilberto Kassab decidiu escolher o Ronaldo Caiado, né, em detrimento do Eduardo Leite, ficou muito claro que o Gilberto Kassab, que tem aquela leitura assim de dar inveja, assim, eu não gosto do Gilberto Kassab. Acho ele assim sorrateiro, é uma pessoa que não dá para confiar, mas a leitura política que esse homem tem, gente, tá? Não é à toa que hoje o PSD tem o maior número de prefeituras no Brasil inteiro. O cara é visionário, ele enxerga lá na frente.
E ele já está enxergando que é Flávio Bolsonaro que vai estar no segundo turno, porque que ele escolheu o Ronaldo Caiado, que é de direita. Deu para vocês entenderem? Então, para mim, subliminarmente, é o Gilberto Kassab já colocando, tá, o Ronaldo Caiado para ajudar o Flávio Bolsonaro, que vai estar apoiando o Flávio Bolsonaro lá no segundo turno, porque sabe, né, o Gilberto Kassab é aquele cara que tem a Ferrari, mas não tem um piloto, né? O que ele encontrou foi o Caiado, sabendo que o Caiado é mais alinhado com a direita. Claro que num segundo turno, jamais, eu acho muito pouco improvável do Caiado se aliar com lógico, não é impossível, mas é praticamente impossível o Caiado se aliar ao Lula da Silva. Então o Gilberto Kassab, visionário, já está enxergando lá na frente. Ele sabe muito bem o que pode estar fazendo, gente. Então esse pode ser um plano do Gilberto Kassab para enterrar Lula da Silva politicamente, gente. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Normalmente eu não costumo errar nas minhas previsões. Vocês que acompanham aqui os vídeos que eu posto aqui todo santo dia para vocês, sabem que aqui as análises que a gente faz normalmente costuma dar certo. Coloca aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Gilberto Kassab, gente, tá em macaco velho da política. Ele não dá um tiro sem ter certeza que ele vai acertar o alvo. E o alvo é o quê, gente, tá? Apoiar aquele candidato que vai vencer. Ele não dá um tiro num alvo que ele sabe que vai errar. É Gilberto Kassab, gente, tá? Então, a escolha do Gilberto Kassab no Ronaldo Caiado mostra que ele sabe que é Flávio Bolsonaro, pode ser indiciado, sim, segundo o doutor André Marcília. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer é o melhor vídeo que vocês vão assistir na gente hoje. Eu prometo que esse vídeo vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Doutor, maior jurista, né, gente, tá? Walter Mairovich arrebentou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Principalmente com o ministro Alexandre de Moraes. Walter Mairovich, um dos maiores juristas do Brasil, simplesmente detonou, gente, tá? Alexandre de Moraes, STF, PGR, mas principalmente ele bateu muito forte no ministro Alexandre de Moraes. E o motivo, aí é que vocês vão ficar chocados. Assista até o fim para você não perder nenhum detalhe. O editorial do jornal Folha de São Paulo de hoje é muito forte e duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. República do Supremo que pode tudo, né? O editorial diz que, começa dizendo assim, ó, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo, para os demais cidadãos, a lei, né? Tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. É um editorial duro, firme em relação à postura do Supremo como um todo, e ele inclusive termina dizendo, abre aspas aqui o editorial da Folha, é inevitável que caminhe no Congresso uma reforma para recolocar o Supremo Tribunal Federal em seu lugar constitucional. Queria te ouvir, Mairovich. Bom, Fabiola, desde criança, desde jovem, quando eu comecei a aprender a ler os jornais diariamente, o meu pai me ensinava, olha, quando na capa do jornal tem um editorial, quer dizer, sai da página 2 e entra na capa, isso é muito importante. Então, a Folha de São Paulo sai da página 2 do editorial e vai para a capa. Isso é importante, porque é tudo que a gente está vendo. Nós estávamos falando há pouco sobre o Gonê, que não cumpre o seu papel na República, no sistema de freios e contrapesos. E os escândalos aparecem a todo momento. Veja, pegando uma carona no que disse o Josias com relação ao Toffoli. A JIF, que tinha como advogada a esposa do Dias Toffoli, o escritório da esposa dele, que ela é associada, a JIF, o que ela fez? Ela peticionou para levantar, apesar do acordo de leniência, onde confessou todos os golpes que deu, todos os ilícitos que fez, ela peticiona ao Toffoli para levantar 1 bilhão e algumas coisas, mas 1 bilhão, 1 bi.
e o Toffoli deferiu. Passado alguns dias, o advogado da JIF faz o quê? Agora o advogado faz o quê? Ele recebe um dinheiro para a JIF, pega esse dinheiro e compra parte do Taiaiá. Percebe como as coisas casam? Como fica aí o mau cheiro? O Toffoli não tem mais condição nenhuma. Mas o que o Monet faz? É o Monet o responsável. Ele é o fiscal do cumprimento da lei, ele é defensor da Constituição e é o representante da sociedade. O que ele faz? O que ele faz com relação ao Moraes, esse escândalo da esposa, que reflete nele, agora essas viagens com táxi aéreo, o que ele faz? Nada, não está fazendo nada. Isso está transformando o Supremo não como mais parte da República, mas como parte de uma monarquia absoluta. Lá estão os reis, os 11 reis, agora 10, já mais um, 11 reis, que atuam não mais de acordo com a lei, não tem mais transparência, não tem mais nada. Atuam até com um inquérito que não acaba nunca. Fabíola, eu gosto de mostrar as coisas. Está aqui um Código de Processo Penal. Sabe o que está escrito no artigo 11 do Código de Processo Penal? Eu vou falar sobre o inquérito da fake news. Que um inquérito tem que ter concluído no prazo de 30 dias. E tem aqui uma ressalva no parágrafo 3º. Caso de difícil elucidação, se pode prorrogar. Ora, se prorroga, mas não por prazo indeterminado. Esse inquérito virou o quê? Um inquérito que apura tudo. Vão aparecendo coisas e vai tudo com esse inquérito. É uma reserva esse inquérito para quê? Para pressões que o Moraes faz. Não estou dizendo que só não tem ilicitudes, nada disso. Ele só usa para pressionar. E a sua atuação tem se mostrado, muitas vezes, arbitrárias. Ele já fez censura, ele já decreta prisões. Então isso é muito grave e isso que eu estou falando é esse editorial que está na capa. Quando o editorial está na capa, a coisa é muito séria. E isso é o que a gente está vendo o tempo inteiro. E quem é que breca o Supremo? Quem poderia brecar? É o fiscal do cumprimento da lei. É quem representa os cidadãos, ou seja, o Procurador-Geral da República. E nada se faz. O Senado não faz e o Conselho Superior do Ministério Público também não faz absolutamente nada, e ele poderia fazer, tendo em vista essas omissões do Monet. Não estou falando do Conselho Nacional, estou falando do Conselho Superior do Ministério Público. Tá aí, gente, tá? Professor, jurista, né? Walter Mairovitch, gente, tá? Destruiu toda e qualquer credibilidade que tinha o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? E PGR também, né? Dias Toffoli, gente, tá? Virou uma esculhambação, gente, tá? E se saiu na Folha, na manchete, na primeira página, né, da Folha de São Paulo, é porque é extremamente grave. É praticamente como tá ali para todo mundo ver mesmo. Não tá na segunda, não tá na terceira página, na manchete mesmo, que quem visualiza o jornal já dá de cara ali com a manchete da esculhambação que está acontecendo dentro do STF. Eu só consigo me lembrar daquela fala, gente, do doutor André Marcília, quando ele chama o Paulo Gonet de inútil, né? Só faltou o Walter Mairovitch, um grande jurista aqui, chamar o Paulo Gonet de inútil, porque é basicamente isso, em entrelinhas é mais ou menos isso que ele quis dizer do Paulo Gonet, que é um tremendo de um inútil, tá lá e não faz absolutamente nada, tá vendo tudo isso acontecer, as denúncias serem reveladas, coisas gravíssimas acontecendo, ministro de Suprema Corte viajando em jatinho que pertence à empresa de Daniel Volcaro, que está sendo julgado por esses próprios ministros que viajaram, né, desses jatinhos. Gente, é assim em qualquer país, em qualquer judiciário sério do mundo inteiro. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, o próprio PGR já teriam sido afastados do cargo há muito tempo. Em qualquer país sério, onde a Constituição, onde a Justiça, o Código Penal é levado a sério, todos eles já teriam sido afastados dos cargos assim há muito tempo. Mas aqui, né, gente, é Brasólia. É a República das Bananas, onde tudo aconteceu. É tão grave que, gente, isso aqui não é uma monarquia. Eles se consideram reis, intocáveis. Que é isso, gente? São funcionários pagos com dinheiro dos nossos impostos, são funcionários. E a gente, vendo todas essas atrocidades, supostos crimes sendo, né, cometidos à torta e à direita, e ninguém pode investigar, são intocáveis. É como se fossem reis. Eles acham que estão numa monarquia. São reis intocáveis, professores de Deus, ninguém pode criticar, ninguém pode
nada, gente, tá? Ninguém pode nada. Aí o Walter Mairoff, jurista, professor, foi lá e detonou, gente, tá? Partiu pra cima do Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, PGR, sem dó, e expôs muitas e muitas verdades, gente, tá? Inclusive eu encontrei aqui, na verdade vocês me enviaram lá no direct do meu Instagram, gente. Vocês são ninjas, como eu tenho orgulho de cada inscrito aqui desse canal. Vocês me enviaram lá, pediu pra colocar aqui no canal, tá aqui, gente, tá? Que comentário belíssimo, gente, tá? Da Cris Monteiro de São Paulo. Ela arrebentou Alexandre de Moraes, assim, gente, de forma cirúrgica. Bateu forte. Vejam só. Viajou não é porque o Moraes viajou 8 vezes em jatinho do Vorcaro, nem porque ele ia beber uísque e fumar charutos na sala secreta da mansão de Vorcaro, nem porque no dia da prisão do banqueiro os dois trocaram mensagens, nem porque a esposa de Moraes tinha um contrato de 129 milhões com o Master, muito menos porque Moraes participava das extravagâncias de Vorcaro em Londres, que o Moraes tem algum tipo de relação com o Vorcaro, tá bom? Não vamos começar a fazer fofoca. Vocês são muito maldosos, puxa. Não, gente, não. O Moraes, depois de todos esses indícios, depois de todas essas revelações, esses escândalos, gente, é tudo coincidência. Moraes não tem nenhum tipo de envolvimento com o Daniel Vorcaro. Não tem, gente. Qualquer coisa ao contrário será ilação, mentira. Mas sabe o que eu acho interessante, gente? O Moraes vem falando que é ilação, que é mentira, que não voei no jatinho, não fui não fui na casa, não conheço. Mas até hoje, ele nunca colocou a Mônica Bergamo, a Malu Gaspar, o Lauro Jardim no inquérito das fake news. Vocês já se fizeram essa pergunta, gente? Por muito menos. Muita gente já foi parar lá naquele inquérito das fake news. Por que será que o Moraes não coloca Mônica Bergamo? Inclusive agora nessa matéria do jatinho, deixou ele muito furioso. Ele não colocou a Mônica Bergamo no inquérito das fake news. Ou será que o que ela está dizendo não é fake news? Ele nunca colocou a Malu Gaspar no inquérito das fake news. Será que tudo que foi dito pela Malu Gaspar realmente era verdade? E o Lauro Jardim, tudo que ele expôs, né, do Alexandre de Moraes, ele também não foi incluído no inquérito das fake news. Ou seja, dá pra gente interpretar que tudo que eles falaram era verdade, porque se realmente fosse mentira, o Moraes, já tinha colocado eles lá, no inquérito há muito tempo. A gente fica assim, pensamento solto, né, gente? Tá? Por que será que Moraes nunca colocou esses jornalistas no inquérito das fake news? Por que será? Por quê? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, desespero bateu na porta de Lula da Silva, gente. Mais uma pesquisa acaba de ser publicada e Flávio Bolsonaro destruiu Lula novamente. Flávio Bolsonaro lidera sobre Lula no Paraná. Gente, é uma pesquisa atrás da outra. Isso aqui, gente, tá? Cada pesquisa que sai é como se fosse uma flecha fincada no peito do Lula, do desespero que vira ali dentro daquele Palácio do Planalto. Pesquisa Atlas Intel mostra o senador Flávio Bolsonaro à frente do Lula da Silva do PT nas intenções de voto para presidente no Paraná. Tá aqui, cenário 1, primeiro turno, gente. Mas é assim, anos-luz na frente. O Flávio Bolsonaro deixa o Lula comendo poeira, gente, tá? Meu Deus, Flávio Bolsonaro 52%, Lula do PT 35%. É muita diferença, gente. É muita. Sei que basicamente o que 18%, 17% à frente. Aqui nessa pesquisa, gente, tá, o Flávio Bolsonaro está cerca de 17 não, 18, 19, praticamente 18, 19% à frente do Lula, gente. O Lula deve estar desesperado com essa notícia. E tem mais, gente. Outro que deve estar desesperado é o Toffoli, tá? Mais uma bomba. Mais uma editorial do jornal O Globo que partiu para cima do ministro Dias Toffoli dessa vez. Toffoli viajou em jatinho de empresa que tinha Vorcaro como sócio de jornal. Então, além
de Alexandre de Moraes, esposa também de Dias Toffoli, gente. Surpresa zero, né? Para surpresa zero de ninguém, mais envolvimentos de Dias Toffoli com empresas do Daniel Vorcaro. Só falta o Dias Toffoli vir a público dizer que é mentira. Só falta o Dias Toffoli vir a público dizer que, olha, não tenho nenhum tipo de relação com o Daniel Vorcaro, empresas do Vorcaro. É isso, gente, tá aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, viajou em 4 de julho do ano passado em um jatinho de uma empresa que tinha como sócio o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo o jornal Folha de São Paulo. Procurado, Toffoli não se manifestou. Vai se manifestar o quê? Vai admitir? Vai confessar? Piora, né? O que já tá terrível para ele. Vai ficar caladinho. Fica caladinho. Daqui uma semana ninguém mais lembra, né? Mas parece que agora... gente, tá? A população está cobrando, a Transparência Internacional está cobrando, parlamentares da oposição estão cobrando e a coisa pode feder. De acordo com a publicação da Folha, Toffoli acessou o terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10. 10 minutos depois, uma aeronave da Prime Aviation, né, decolou com destino a Marília, São Paulo, cidade natal do ministro. Vorcaro esteve no quadro societário da firma até setembro do ano passado. Então, ele viajou enquanto o Vorcaro era sócio. Era a verdadeira farra do boi, né, gente? Era tanto dinheiro jorrando. Era, né, voos particulares em jatos do Daniel Vorcaro, gente, tá? Às vezes eu fico me perguntando por que será que o Daniel Vorcaro era tão bonzinho assim com esses ministros, né? Será que eles pagaram por esses voos, gente? Ou será que era só um presentinho? A gente fica com muitas dúvidas, gente. Isso tudo precisa ser respondido. Esses ministros pagaram por essas viagens nesses jatinhos, né? Alexandre de Moraes, esposa, Dias Toffoli. Será que eles pagavam? Ou será que era um presente? Meu Deus do céu, quantas perguntas têm que ser respondidas? E mais desespero, gente, tá? Sem maioria no Senado, Lula já demonstra sinais de desespero, gente, tá? Com a oposição que vai dominar o Senado Federal. Sem maioria no Senado, Lula diz que senador pensa que é semideus. Agora o Lula tá partindo para cima até dos senadores. O homem tá tão desesperado que ele tá indo até para cima dos senadores, porque tá percebendo que ele vai sofrer uma derrota cachapante no Senado nesse próximo pleito eleitoral. E para acabar de completar, gente, tá o quadro de notícia terrível para daqui a pouco, gente, candidato desistiu da eleição. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, porque agora é a vez de mais bomba para cima do Moraes. A situação para o Moraes, gente, que estava ruim, piorou de vez, né? Aviões ligados a Vorcaro, voos de Moraes custam R$1 milhão. Então aqui, gente, tá? Endossa aquela pergunta que eu acabei de fazer. Será que Moraes e esposa pagaram por esses voos, né, esses aviões que pertencem a empresas do Vorcaro? Essa é a pergunta que fica. R$1 milhão. Um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostrou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua mulher, a advogada Viviane Barça, realizaram ao menos 8 viagens em aeronaves ligadas ao empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Considerando valores de mercado, os trajetos entre Brasília e São Paulo podem custar mais de R$1 milhão. E a pergunta que fica é: Moraes e esposa pagaram esse 1 milhão ou não? É uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta, gente, tá? Falando em resposta, teve candidato que desistiu, gente, tá? Volney desiste de eleição para deputado e continuará no governo Lula. Gente, ele que tinha já se pronunciado, né, disse que eu vou me candidatar a deputado, agora desistiu da candidatura. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que está atolado nesse escândalo de corrupção da roubalheira da fraude do INSS, anunciou nesta quinta-feira que desistiu de concorrer às eleições de 2026 para deputado federal. Sem a menor sombra de dúvida, não vai fazer a menor falta. Se for por falta de tchau, adeus. Desistiu, gente, tá?
e permanecerá à frente da pasta até o fim do mandato do Lula. Segundo nota da equipe do ministro, a decisão atendeu um pedido direto do titular do Planalto para que ele priorize a continuidade da missão de cuidar dos nossos aposentados. Eles cuidam muito bem dos nossos aposentados, né, gente? A gente sabe muito bem. Nossa, gente, tá bando de... Então, tá aqui. De acordo com o comunicado, Volney permanece no cargo para proteger os nossos idosos, tá? Então, tá aí, gente, tá? Tá atolado até o pescoço nesse escândalo. E o Lula decidiu que ele fica ali no seu posto, cuidando do dinheiro dos velhinhos. Eles cuidaram muito bem do dinheiro dos velhinhos, né? Ai, gente, eu fico furiosa com um trem desse. Desistiu da candidatura. Volney Queiroz, grande aliado do Lula, desistiu de disputar a vaga de deputado federal. Graças a Deus, gente, tá? Graças a Deus. Vocês acham que ele ia ser o quê? Será que ia trazer benfeitorias para o povo brasileiro? Projetos de lei para melhorar a vida do povo brasileiro? Depois de tudo que aconteceu no INSS? Vai fazer nenhuma falta. Nem uma falta. Até.